Oi, gente, como é que vocês estão? Hoje eu vou trazer pra vocês, na verdade, o nosso último vídeo. Já estou um pouco nostálgica. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aqui o Desbravando Clarice, né? Que tem essa intenção justamente de desbravar todos os romances da autora. E óbvio que a gente não podia deixar, né, o livro póstumo dela. Olha essa capa, gente, que belíssimo. 1 minuto de contemplação. Que é essa pintura, uma das minhas pinturas favoritas, eu acho, um dourado, uma coisa meio de nuvem, assim. Eu achei perfeito, na verdade, para trazer um sopro de vida. É o último sopro de Clarice, na verdade, é o último sopro do Desbravando, é o último sopro do clube. É a nossa despedida, o nosso adeus. Eu pretendo trazer outros vídeos aqui também no canal, inclusive se você puder deixar aqui dicas de conteúdo que vocês querem ver mais por aqui, ou até mesmo livros específicos que vocês querem que eu traga resenhas, que vocês acham que combinem. Eu estou mais do que aberta a sugestões. Mas vamos lá, né, ao que interessa, porque vocês estão aqui para falar sobre um sopro de vida. Bom, gente, esse livro, ele foi publicado, como eu já havia falado, póstumamente, né? A Clarice, ela vem a falecer em 1977, um dia antes dela completar 57 anos. Então, isso é muito louco. Ela morre no dia 9 de dezembro. Ela faltava um dia para completar 77 anos. Ela vem a falecer. Enfim, e aí em 1978, um ano depois, né, esse livro é publicado. E aí ele traz uma personagem chamada Angela Praline, que já havia habitado em contos antigos de Clarice, né? Existia um conto chamado Onde Estiveste de Noite, que ela tinha publicado no jornal, que já existia esse personagem, né? Então aquelas pessoas que já liam Clarice nessa época, elas lembraram. E foi um livro, gente, que demorou muito a ser feito. Ele foi escrito de 1973, mais ou menos, né? Junto justamente com A Hora da Estrela, que já tem vídeo aqui no canal, até mais ou menos 1976, que foi ali quase antes dela morrer. Então demorou bastante para ele ser concluído. E ele conta uma história, gente, que eu vou ter muita dificuldade. Sempre que tem um livro assim mais abstrato, eu achava que que a Paixão Segundo GH seria um desafio aqui no YouTube, e, gente, mal ela sabia. Paixão Segundo GH, pelo menos tem a Barata, entendeu? Pelo menos tem a Janaí, pelo menos tem a GH. Aqui não, gente. Aqui a gente tem o autor, que ele é um personagem, e a gente tem a Ângela. E basicamente eles vão ficar nesse ping-pong de ficar conversando. E é realmente um ping-pong, gente, porque é literalmente assim, o autor fala, Ângela fala. O autor fala, Ângela fala. Eu me lembrei bastante, assim, tanto de Água Viva, tanto A Hora da Estrela. Eu acho que esses três, eles conversam muito. Eu acho que faz muito sentido, caso vocês queiram desbravar, assim, essa última fase de Clarice, vocês lerem todos juntos. Também aconselho vocês lerem um livro que foi a tese de mestrado da Maria Homem. A Maria Homem, se eu não me engano, ela fez a tese de mestrado dela em psicologia, com literatura, assim, na Sorbonne, se eu não me engano, eu sei que foi na França. E aí fala um pouco sobre isso, sobre a palavra, sobre esse movimento, e ela traz justamente um paralelo com esses três livros, porque eles formam um arco, né? Perdão, vamos dizer assim. O Água Viva, a gente tem a presença também de uma personagem que é uma artista plástica, que a gente não sabe exatamente o nome dela, ela não diz o nome dela, mas tem esse embate bastante frequente com esse interlocutor. É em primeira pessoa, mas é o interlocutor sempre falando. Depois a gente vai ter a Hora da Estrela, que é o Rodrigo SM narrando a história de Macabeia e se despindo, né, se tornando uma pessoa mais humilde e menos pomposa para compor esse personagem mais simples, né, mais pacato, vamos dizer assim. E aqui a gente também tem um pouco disso, assim, a gente tem o autor, que é um autor já consagrado, que nananã, que nananina, que é uma pessoa muito mais objetiva, ele mesmo diz isso, ele é muito mais objetivo, muito mais prático, muito mais geométrico, muito mais quadrado, muito mais metódico, falando da Ângela Praline, que é essa mulher muito mais espiral, ela é uma mulher muito mais vívida, assim, sabe? Ela é muito mais espontânea. Eu acho que tem um pouco de Clarice, tanto no autor, tanto também na Ângela, né? Até porque a Ângela Praline, em outros contos, nesse conto que eu falei, que já tinha sido publicado dela, ela fala que ela perdeu a mãe dela com apenas 9 anos, que é exatamente a história da Clarice, né? E ao mesmo tempo, o autor também vai trazer componentes de Clarice, que ele fala que ele não se identifica enquanto um autor, enquanto um homem de escriba, porque ele não vê isso como uma profissão, que é o que a Clarice sempre disse, inclusive disse nessa última entrevista dela para a TV Cultura, que eu super indico essa entrevista, inclusive ela mesma, né, ela pediu
expressamente ao apresentador que essa entrevista só fosse ao ar um ano depois ou depois que ela falecesse. Então ela já sabia disso, ela já sentia bastante esse fluxo de morte. Esse livro vai falar bastante sobre isso, né? Um sopro de vida, é mais ou menos quase ali um último sopro de vida. Ela fala bastante sobre morte, bastante sobre vida também. E eu confesso que não é um dos meus livros favoritos, eu não indicaria jamais começar por esse livro. Eu acho que ele demanda já um conhecimento de Clarice, uma iniciação em Clarice, para que você realmente contemple ele na sua inteireza, né? Porque existem muitos componentes ali que você só vai entender caso você já conheça um pouco da história prévia da autora. E é isso, gente. Basicamente, a história é um pouco um diálogo mesmo desse autor com essa personagem. Então, ele vai criando um pouco essa personagem. Por vezes, ele deixa ela falar, às vezes, ele para ela, às vezes, ele fala: nossa, eu gostaria que ela escutasse uma música de terror. Eu gostaria de saber como Ângela Praline se sentiria ouvindo essa música. É tipo um jogo, assim, sabe? E depois vem que é o livro da Ângela, que é ela descrevendo algumas coisas. Esse livro originalmente se chamaria 7 Semanas. A gente tem alguns rascunhos, né, da Clarice, que escrevia em bula de jornal, com batom, sem batom, era uma loucura. Existiam vários papéis, assim, jogados pela casa, né, como eu falei aqui no vídeo anterior da Hora da Estrela. Existia uma pastinha de folhas para Macabeia e uma pastinha de folhas para Ângela, porque ela escreve esses dois livros juntos. E eu confesso que eu fico muito impressionada, porque eu gosto muito de Hora da Estrela e eu não gosto muito desse livro. E eu acho que eles são muito diferentes, então, assim, eu acho bem interessante como que ela conseguiu conciliar esses dois mundos, mas enfim. De qualquer forma, a gente tem esse personagem que é o autor que vai se despir um pouco dessa rigidez toda para compor a Ângela, né? E é interessante porque a Clarice, ela tinha isso também. Quando ela ia escrever, ela tirava os anéis, ela tirava os colares. Clarice, que era uma mulher extremamente vaidosa até o fim da vida, ela tira isso, ela se despe para compor esses personagens. Então também é uma metodologia, uma feitura muito clariciana que ela vai transpor, né, para os seus personagens. É um estilo bem Clarice, gente. Eu acho que esses 3 livros ali, eles falam bastante de quem é Clarice, tanto a narradora Clarice, tanto a Clarice escritora, tanto o personagem que tá na interlocução ali, né? Tudo Clarice, no final das contas, tudo é autobiográfico, ao meu ver. Eu queria ler com vocês a última página desse A Procura da Própria Coisa, que é um título belíssimo, né? Que eu acho que resume bastante o que foi a vida de Clarice, que ela sempre dizia que a vida dela era isso, era a procura da própria coisa, a procura do próprio começo, da célula ovo, do início de tudo, e ela sempre trouxe isso e a liberdade para todos os seus personagens. Diz assim: numa rua do Rio de Janeiro, a amiga Nélida Helena voltava da aula de natação quando sentiu algo bater no carro. Era uma pomba ensanguentada. Imediatamente veio à sua mente o texto de A Maçã no Escuro, que fala sobre essa pomba ensanguentada. E naquele momento pressentiu que Clarice estava morrendo. No quarto 600 do Hospital da Lagoa, Olga Borelli e Tana Kaufmann, que era a melhor amiga e a irmã dela, viam Clarice pela última vez. Eram 10h30 da manhã. O telefone tocou na casa de Ferreira Goulart, que se preparava para fazer uma conferência em São Paulo. Do outro lado da linha disseram-lhe: Clarice morreu. Ao passar pela lagoa, Ferreira Goulart lembrou-se de Clarice, e o poema saiu naquele instante. Enquanto te enterravam no cemitério judeu de São Francisco Xavier, e o clarão de teu olhar soterrado resistindo ainda, o táxi corria comigo, a bordo da lagoa, na direção de Botafogo. E as pedras e as nuvens e as árvores no vento mostravam alegremente que não dependem de nós. Eu acho muito bonito, principalmente sendo aqui do Rio, né, e já tendo feito esse caminho tantas vezes, assim, me emociona. E, enfim, Clarice, ela foi enterrada no cemitério judeu. Ela queria muito ser enterrada no São João Batista, mas como ela tinha ascendência judaica, ela teve que, enfim, ser enterrada lá, nesse cemitério mais judeu. E foi isso. Um diazinho antes de completar 77 anos. Que loucura, né? Eu queria terminar esse projeto e esse vídeo de hoje com uma fala, na verdade, com uma frase que eu amo muito do Água Viva e que eu acho que diz bastante sobre tudo isso que a gente vem fazendo até hoje, até aqui, né? Simplesmente eu sou eu e você é você. É vasto, vai durar. O que eu te escrevo é um misto, não vai parar, continua. Olha pra mim e me ama. Não,
Tu olhas para ti e te amas, é o que está certo. O que eu te escrevo continua e eu estou enfeitiçada. Eu acho que é isso. O que ela escreve continua, né? A gente está aqui completando, recentemente teve o centenário de Clarice, em que a gente pôde fazer essa coleção belíssima, né, da Rocco, com várias edições novas, e muitos projetos começaram, né, em 2020, justamente por causa desse centenário. Eu vim um pouco depois, eu vim em 2022, mas eu tive esse encontro. Desde março eu tô completamente imersa no mundo clariciano, e eu confesso que é como se ela fosse uma parente hoje em dia, sabe? Muito parente, muito parente. Eu agora vou viajar, e isso é uma novidade que eu estou contando aqui em primeira mão. Não vou estar mais no Brasil nos próximos meses. E Clarice foi um pouco responsável por isso. Clarice era uma mulher que viajava muito, e eu com certeza vou levar um livro de Clarice. Quero saber se vocês adivinham qual livro eu vou levar de Clarice na minha mala, porque é como se ela fosse alguém da minha família, e como eu não posso mandar um WhatsApp, eu vou levar esse livro comigo. E aí eu sei que vai me acompanhar e vai me fazer muito bem, porque é o meu livro favorito dela. É a descoberta do mundo, gente. Não vou guardar esse segredo, não. A descoberta do mundo tem vídeo aqui no canal também. É o primeiro vídeo. É um vídeo bônus, porque ele não é um romance, né? No Desbravando eu quis ler só os romances, mas o Desbravando é uma coletânea de crônicas no jornal. E é como se eu lesse Pílulas da Sabedoria de Clarice. Eu vou ter que levar comigo, porque agora ela faz parte de mim também. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, estou emocionada. Caso queiram comprar, né, com o meu link na Amazon, vou deixar aqui embaixo. Curtam, compartilhem, comentem. Esse vai ser um vídeo muito emocionante. Espero ter muitos comentários aqui. Muito obrigada por toda a recepção, por todo o carinho de vocês sempre. Um beijo.